Que a luz do Espírito Santo possa iluminar a todos vocês. Em Mateus capítulo 12, verso 37, Jesus diz o seguinte: pelas tuas palavras vocês serão justificados e pelas suas palavras vocês serão condenados. O contexto bíblico, ele é muito interessante, o contexto imediato desse texto é muito interessante, mas nós não vamos falar exatamente sobre ele, mas vamos falar da profundidade que essas palavras de Cristo têm, né? Porque você não pode ser justificado e condenado ao mesmo tempo. O que ele quis dizer é que você pode ser justificado pelo aquilo que você fala e você pode ser condenado por aquilo que você fala. Uma das duas, você não vai ser as duas coisas, né? Quando nós estudamos sobre a língua, por exemplo, Tiago diz, né, da mesma fonte não sai água boa e água suja, né? Uma água contaminada, uma água poluída. Então, cuidado quando você disser assim, bom, eu nunca conheci ninguém que não faz fofoca. Eu nunca conheci ninguém que não critica. Cuidado com isso, porque aparentemente o que você está falando é uma verdade, né? Quem é que nunca viu, ou quem é que já viu, melhor, uma pessoa tão consagrada a Deus que não faça fofoca, que não fale mal dos outros? Agora, e se essa pessoa que se diz pertencer a Deus não pertence a Ele coisa nenhuma? Né? Temos que considerar. Eu disse uma vez para um grupo de religiosos, nós temos que considerar uma coisa que é muito dolorosa de pensar. O fato de que talvez nós nunca conhecemos uma pessoa que vai ser salva. Existe essa possibilidade. É triste, mas é verdade. Por exemplo, a Bíblia diz que Pedro andou sobre as águas. Eu nunca vi uma pessoa andar sobre as águas. Eu nunca vi. Então, quer dizer que a Bíblia mentiu? Não, a Bíblia não mente. Pedro andou sobre as águas. Porque não há nenhum relato de outra pessoa que tenha feito o mesmo. Então, quando a Bíblia diz, e a Bíblia, claro, haverá um grupo de pessoas no fim dos tempos que não se achará engano na boca delas. Nem só, né? Só engano. A palavra quer dizer alguma coisa também como besteira, sabe? Uma pessoa que fica falando besteira, que fica falando palavrão, ou que fica falando mentiras. Esse é aquele que vai estar qualificado para a volta de Jesus. Bom, quando nós estudamos sobre a palavra na Bíblia, tem muito material e nós não pretendemos, não temos a mínima intenção de um vídeo de 10 minutos aproximadamente cobrir todas essas coisas. Mas nós queremos aqui falar da importância de nós meditarmos, escrevermos, treinarmos como nós vamos falar com as pessoas, como nós vamos, qual vocabulário nós vamos usar, tá bom? Isso é importante. O cristão tem que ter um vocabulário melhor do que as pessoas geralmente apresentam, né? Nós não podemos ficar apresentando o Evangelho usando um monte de gírias, né? E falando coisas até ofensivas a Deus, né? Uma gíria ou outra já faz parte do nosso vocabulário, não seria o problema. O problema é que seu vocabulário ficar tão recheado de gírias que elas superam as outras palavras. Eu peguei um Uber outro dia e o GPS deles, o GPS desse sujeito, tinha uma voz de um cara malandro e ficava falando só gíria, estava me enchendo já a paciência, até porque a viagem era longa, e aí falava, radar aí na frente, hein? Se liga na fita, não sei o que, sabe, umas coisas assim, né? Para mim, não dá, e não é porque eu sou cristão, não, eu acho questão cultural mesmo que eu não fosse cristão,
eu não ia gostar disso porque, sabe, cada coisa no seu lugar, né? Entendeu? Você está numa roda de amigos, você é jovem, aí você fala ali, né, nas suas gírias e tal, mas você está representando a Deus, falar de maneira errada, né? Já basta o nosso presidente, né, que não sabe falar português direito e representa a nação, né? Nós devemos procurar apresentar a Deus, ou apresentar e representar a Deus de uma maneira muito melhor. Vamos nos aprofundar mais um pouco? Eu creio. Você vai precisar ter uma imagem aí na sua mente agora. É como se nós tivéssemos uma campainha dentro de nós que ela pode ser tocada por palavras. Se as pessoas disserem as palavras certas para nós, com respeito a determinado assunto, ela acaba tocando essa campainha e acaba nos convencendo daquilo que ela tentou fazer, né? Isso já aconteceu comigo uma vez. Eu estava, assim, eu tinha certeza com respeito a um assunto de que eu não mudaria de opinião, porque não era opinião filosófica, tá? Não é nada nem religiosa, nada disso. Era uma decisão que eu tomei na minha vida. Falei, não, isso eu não quero mais. E a pessoa me convenceu de que eu podia querer mais daquilo. Então foi uma coisa bem interessante, porque eu já tinha essa teoria antes desse fato, e aí ele só veio a ser comprovado, né? Você pode pegar um mesmo livro, por exemplo, um vendedor vai conseguir vender esse livro para você, o outro não vai. E o livro é o mesmo. Fez a diferença? O uso das palavras, o poder das palavras, né? Com as palavras, você pode começar uma guerra. Com as palavras, você pode terminar uma guerra, né? Lá em Provérbios de Salomão, ele diz que a palavra branda desvia o furor, né? Então, o Filho de Deus tem que ter esse poder. E esse poder, assim, não pode ficar esperando apenas de maneira sobrenatural. Ele vem também de maneira sobrenatural. Eu creio nisso, na operação do Espírito Santo em nosso coração, em nossa mente, mas ele também necessita humanamente de ser exercitado. Ele precisa ser planejado, ele precisa ser antecipado. Você pensa assim, olha, se eu passar por essa situação, é assim que eu vou responder. Se você se prepara dessa forma, as chances de acontecer isso com o que você se programou vai ser muito maior do que se você não se programar para dizer essas coisas que você queria que a pessoa ouvisse, né? E é lógico, as palavras são tão poderosas que milhares de pessoas ganham a vida, ganham dinheiro, ganham seu sustento e até têm uma vida até luxuosa, às vezes, apenas pelo uso das palavras, né? Talvez a profissão mais nova dentro desse tema são os comediantes de stand-up. Então, eles vão ali já com o texto deles, testado, escreveram, produziram textos, e o objetivo é fazer as pessoas rirem. Então, esses textos influenciam a mente das pessoas a ponto de fazê-las rir. Você sabe que fazer uma pessoa rir tem uma ciência por trás, né? Não é só à toa. Se você estudar, é possível estudar como ser engraçado. Sabia disso? Tem livros para isso. Você pode estudar porque é científico. Vou dar apenas um exemplo rápido. Uma das coisas que faz uma outra pessoa rir é quando você conta uma história e ela se sente, a pessoa que está ouvindo, automaticamente ela se sente superior ao personagem da sua história. Então ela dá risada. Sabe o que é isso? Chaves, né? Por exemplo, o Chaves, você está assistindo, ele faz aquelas burrices e a gente começa a rir porque automaticamente o nosso cérebro está, eu não ia agir desse jeito. Eu sou melhor do que isso, sabia? É automático, isso faz parte do nosso ser, essa maneira de julgar, de criticar uma cena, uma situação,
e a gente acaba rindo, né? Então, isso é uma ciência. Dominar as palavras, melhorar a sua forma de falar, influenciar pessoas. Aí você pode dizer, influenciar, mas aí é coisa do diabo. Não, se você é uma pessoa usada por Deus, você vai influenciar para o bem, né? A educação de uma criança é uma influência que você tem que ter sobre seus filhos, sobre seus netos, a fim de que eles andem nos caminhos certos. Isso o próprio Jesus ensinou no texto que nós falamos no começo, e nós vamos encerrar com ele por agora. Pelas suas palavras sereis justificado, pelas tuas palavras sereis condenado. Por favor, deixe o seu like em nosso vídeo, se inscreva no canal. Estamos precisando muito de que novos membros venham fazer parte do nosso canal, gente inscrita ali, para que possamos crescer. Isso é uma forma do YouTube divulgar mais o nosso trabalho. Se você puder colaborar financeiramente também, nós deixamos aí o número do Pix. Deixe o seu like, isso é gratuito, e se inscrever também é gratuito, e também sabe o que é de graça? Orem por nós, orem por esse ministério, para que ele possa ser usado, possa ser mais uma ferramenta para que Deus atinja o coração das pessoas. Amém.